Há 25 milhões de anos, primitivos homens das cavernas já faziam desenhos dos animais que caçavam. Para o homem primitivo, o desenho era algo mágico, possivelmente usado em rituais. Essas pinturas na caverna de Lascaux, na França, foram descobertas em setembro de 1940 e parecem nos dar uma sugestão sutil de movimento. Estudiosos custavam acreditar que homens primitivos pudessem fazer pinturas tão cheias de vida. Na Grécia Antiga, vasos eram decorados com figuras em poses diferentes, possivelmente para dar a ilusão de movimento. Os ancestrais de filmes de animação eram os brinquedos ópticos. Em 1832, o cientista belga Joseph Plateau cria o fenactoscópio, um disco que continha imagens desenhadas. Devido a uma condição física chamada persistência de visão, ao girá-lo, a ilusão de movimento nas figuras era criada. Muito popular nos finais do século XIX e início do século XX era o flipbook, por vezes também chamado cinema de bolso. O brinquedo possuía uma coleção de imagens organizadas sequencialmente, em geral no formato de um livreto para ser folheado, dando a impressão de movimento. No século XIX, na França, Charles-Émile Renault cria o praxinoscópio. Por volta de 1880, Renault aprimora o praxinoscópio e cria a primeira projeção com um aparelho que ele chamou de théâtre optique. O filme se chamava Autour d'une cabine e foi exibido em 28 de outubro de 1892. O desenho animado será praticamente reinventado pelo cartunista francês Émile Courtet, também conhecido pelo pseudônimo de Émile Coll. Coll produziu centenas de filmes, todos com caráter experimental. Em 17 de agosto de 1908, ele lança em Paris o filme Phantasmagoria. Émile Coll produziu também alguns filmes com pessoas reais, como este de 1909, onde uma dentadura cria vida e causa algumas confusões. Nesta produção de Coll de 1910, uma mobília faz a mudança por conta própria. Esse foi um dos primeiros filmes a utilizar a técnica de stop motion, usado hoje em dia nos filmes de massinha. Nos Estados Unidos, James Stewart Blackington é considerado o pai da animação norte-americana. Repórter de um jornal em Nova York, Blackington entrevistou em 1896 Thomas Alva Edison, que financiou a manufatura do Vitascope, um dos primeiros projetores de filmes. Este encontro contribuiu para a história da animação. Em 1900, Blackington lança The Enchanted Drawing. No filme, Blackington utilizando um quadro negro e a técnica chamada Lighting Sketches, o próprio Blackington aparece e desenha rostos, cigarros e uma garrafa de vinho, parecendo remover esses objetos do quadro. Seis anos depois, Blackington produz Humoral Faces of Funny Faces.
Outro pioneiro na animação foi o norte-americano Winsor McCay. Utilizando mais de 10.000 desenhos em um ano inteiro de trabalho, McCay criou A Dinossauro Gertie, um filme que surpreendeu o público em 1914. Era a primeira tentativa de dar personalidade a uma personagem de desenho animado. No filme, a dinossauro engole troncos de árvore, bebe a água do rio e dança, uma inovação para a época.